Vamos lá, meus amigos, estamos aqui ao vivaço e todo mundo sabe do que nós vamos começar falando nessa live, né? A Justiça do Rio de Janeiro, né, através do desembargador Peterson, ela ordenou a soltura de Poço do Rodo, né? Mas não ordenou, assim, a gente já sabia que muito tempo lá ele não permaneceria. A questão era muito menos sobre isso e muito mais sobre vamos dizer, a natureza do despacho. Porque o despacho do desembargador Peterson, tá? Foi um primor. Foi um primor. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Uma peça, vamos dizer, um libelo, né? A liberdade de expressão, uma defesa do homem negro e do povo pobre negro da periferia, um ataque vamos dizer, à hierarquia do crime organizado, inclusive uma crítica social foda com relação à questão do INSS, tá? Ali foi uma peça política, acima de tudo, com demonstração pública de virtude. Por que eu estou elogiando o Peterson, o desembargador do caso? Você sabe, Riso, porque eu elogio ele? Por quê? Porque Peterson, além de desembargador, ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Nosso grande amigo Peterson. Então, como ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, né? Estamos montando o diretório da missão lá, justamente nessa fase final. Eu vou ter que me furtar um pouco. Você imagina como é que eu tô me sentindo? Eu vou ter que me furtar um pouco de falar isso. Porque sim, o Peterson, ele cuida de um tribunal eleitoral no Rio de Janeiro. E eu tenho que ser um tanto cuidadoso. E aí, cara, eu tô aqui explodindo por dentro, né? É bizarro. É bizarro, é bizarro, é bizarro. É bizarro, 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 bizarro. O que aconteceu foi bizarro. Enfim, isso nos mostra, né? Isso talvez, em grande medida, aponta uma direção. Esse Cabo Branco é novo? Ele aponta uma direção. Qual é a direção? A direção para o nosso movimento, o Movimento Brasil Livre, para o Partido Missão, é definitivamente o caminho da institucionalização das nossas lideranças, não apenas do ponto de vista político, mas da entrada no judiciário. Quando eu falo pra vocês que nós precisamos formar elites e que nós precisamos colocar essas pessoas de elite nos lugares certos, você vê o resultado. Eu faço uma pergunta pra você. O que vale mais? Qual o direitista mais pop aí? É o Nicolas hoje? Sim. Pega lá os vídeos do Nicolas de camiseta preta. Uai, acho que hoje eu vou fazer um vídeo de camiseta preta. Se preparem, uai, olha só, fazer um videozinho. O André da Igreja Lagoinha, sai daqui, só. É isso. Ou um esquerdista que passou num concurso e se tornou juiz, depois desembargador. O que vocês acham que é mais poderoso? O like e a popularidade? Ou a ocupação dos espaços de poder? É tão óbvio que, vamos dizer, a ocupação dos espaços de poder que a esquerda fez ao longo dos últimos anos, isso traz recompensas, que é apenas nisso que eu quero começar, tá? Vocês percebem como o crescimento dentro da hierarquia do Estado representa uma vantagem comparativa tão colossal, tão monumental, que às vezes a gente é incapaz de sequer avaliar, tá? A gente não consegue avaliar. Por que a gente não consegue fazer a avaliação correta disso? Porque a gente perdeu o referencial. Então, a gente acha, por exemplo, que um juiz vai julgar de maneira justa um determinado caso, que um professor vai fazer um laudo, assim, assado, que um jornalista, ele vai cobrir, vamos dizer, os fatos de maneira idônea. Mas você já deve ter percebido há muito tempo que isso não acontece. E que há um deslocamento entre aqueles que ocupam as posições de responsabilidade na sociedade que você vive, e eu não tô falando de políticos eleitos, tô falando de concursados e coisas do tipo, e os interesses do Estado e do povo brasileiro, de maneira mais aberta. Ou seja, você percebe que você vive numa sociedade doentia quando as pessoas em posições de responsabilidade, não necessariamente eleitas, cuidam de interesses outros que não os interesses do Brasil. Naturalmente, o despacho do desembargador ali é um despacho que soa como um escárnio, cheio de opiniões políticas. Em um determinado momento do despacho, desculpa eu ter que falar do despacho, em um determinado momento do despacho, ele coloca assim, né, que ele não tem muitas informações sobre o procedimento da Polícia Civil, mas ainda assim ele já consegue vaticinar que foi errado. Não devia estar algemado, que não deveria ter sido preso daquele jeito. Ou seja, ele está atacando a forma, né, a exposição que o Poço do Rodo passou, e acha que isso aqui é uma coisa para, vamos dizer, inviabilizar já a operação, e mais do que isso, acha que isto é um elemento que dá ensejo a, inclusive, uma investigação com relação à atuação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É nesse nível. Eu tô falando de coisas desse nível, galera. E isso deveria te assustar, isso deveria te revoltar, isso deveria te radicalizar. Só que antes, né, porque assim, eu tenho que ser muito cuidadoso com as coisas que eu falo, né, Riso? Muito cuidadoso.
antes de você se radicalizar, antes de você despertar seu ódio, eu preciso que você reflita e coloque a cabeça no lugar. E estude e aprenda com seus adversários. Recentemente voltou a viralizar uma iniciativa agora parecida com o Inimigos Públicos. São agora uns bolsonaristas que vão a universidades públicas, foram na USP arrumar briga. Fazendo uma leitura histórica do Inimigos Públicos, do nosso trabalho, inclusive de crítica à ocupação da esquerda nas universidades. Realmente, são performances, né? Vai lá, critica, mostra pras pessoas a hipocrisia, ó, que é um espaço público. Foi isso que a gente fez no Inimigos Públicos e agora tem uma galera imitando e fazendo ali. Tô nem fazendo crítica, tô falando do que estão fazendo. Pois bem, na prática, a universidade pública continua cumprindo um papel de formação de uma elite que vai ocupar posições de destaque nas esferas que influenciam a tomada de decisões no Brasil. Ou seja, mas na FEFELESH só sai drogado e maconheiro. Não, na FEFELESH vai sair historiador, professor de sociologia, professor de geografia, vai sair filósofo. Mas vai ser um monte de filósofo merda. Sim, mas vai também sair os melhores filósofos. A escola de filosofia mais importante do Brasil é a FEFELESH. Então, por mais que vai sair muita porcaria, vai sair muita coisa boa também na FEFELESH. Sim, os filósofos mais importantes, críticos literários, para bem ou para mal, tá? Professores de toda sorte, outros professores universitários, eles vão sair de lá. Faculdade de Direito da USP, na Faculdade de Direito da UNB e outras universidades, estão saindo caras que vão prestar concursos, vão virar promotores, juízes, delegados da Polícia Federal e todo tipo de vamos dizer, agente que vai ocupar altas posições na burocracia brasileira. Só de você olhar isso, você percebe que, para a esquerda, a universidade pública cumpre esse papel. Ela está cumprindo um papel de colonização das instituições, em que este jovem que entra lá, e vamos ser honestos, ele já entra lá mais à esquerda. Ele entra na universidade pública, ele é inserido num caldo cultural, aprende as palavras, o vocabulário de pertencimento ao universo da esquerda, presta concurso, ocupa a máquina pública e lá dentro da máquina pública ele vai reproduzindo esse pensamento. E é um pensamento que sequer passa pelo legislativo e sequer acompanha o espírito do nosso tempo. Hoje, né, dado que o Brasil é um país, né, todas as pesquisas demonstram, cuja preocupação maior dos seus cidadãos é com a segurança pública e com o combate ao crime organizado, um despacho desta natureza de um desembargador não acompanha espírito tempo nenhum. Isso falando já, dando como certo que hoje um desembargador ou um juiz dão despachos que não estão baseados exclusivamente na letra da lei, mas sim numa espécie de uma capacidade interpretativa que eles têm. Eles querem ter o seu espaço de autoral, né? Os desembargadores e juízes querem ser como compositores, né? Eles querem ter um espaço para inovação. Então, dado que eu tô dando de graça isso, que é um absurdo, mas tô dando de graça isso, a gente já pode entender o tamanho da pica que a gente tem à disposição. Nós, ao olharmos para esse problema, nós já vemos assim, né, o espaço de inovação, o cara colocando essa linguagem, essa visão política específica dele, e eu vejo que toda a máquina de reprodução desse pensamento de esquerda tá funcionando muito bem. Então do que adianta a gente denunciar a hipocrisia deles? A hipocrisia não tá fazendo diferença nenhuma. Aí o MBL tem que fazer, vamos dizer, uma resposta crítica, seu próprio papel. A gente já denunciou muito, desde 2015, 16, 17, denunciando, debatendo. Sabe o que alterou nisso? Nada. O governador Tarcísio aqui do estado de São Paulo botou um cara na Unicamp, que é o reitor da Unicamp, que defende cota trans na Unicamp. O conservador Tarcísio botou o cara da cota trans na Unicamp. O reitor da Unicamp, cagou pro Tarcísio. Então logo, foi nomeado, deu a canetada, cota trans. É isso, a direita nem entra nesse jogo. O bosta do Bolsonaro, o mongoloide do Bolsonaro, o retardado mental do Bolsonaro, cujo filho tava agora com uma nova proposta pro Brasil, o mesmo filho que colocou toda a turma da guerra cultural no governo do Bolsonaro, lembre-se bem, era a turma do Eduardo Colavo que botou a turma da guerra cultural. O bosta do Bolsonaro não fez absolutamente nada no tocante à universidade pública. No governo dele, absolutamente nada. Nem pra alterar, nem pra botar pra fuder nos caras. Ele fez nada. Ele ficou quieto, autorizando todas as nomeações de reitor de extrema esquerda na universidade pública. É isso que a gente vive. Isso é de uma insanidade colossal. E quer ver a coisa mais maluca de tudo isso? Bota aí a notícia do El Lins. Ou seja, o desembargador vai, dá uma canetada soltando um criminoso, um traficante. Eu volto a colocar. Se não for traficante, processa Poço do Rodo. Você é traficante de droga. Você é traficante de droga. Traficante de droga. O Poço do Rodo é um traficante de droga. O Poço do Rodo, alguém tinha que passar o rodo nele. Essa é a real. O rodo tinha que ser passado no Pose.